Paz de Jesus Cristo a todos os meus amados irmãos. Hoje, no canal, meus irmãos, nós vamos tratar de um tema muito importante. Nós vamos discorrer sobre um tema muito importante para os nossos tempos e dias atuais, pois se trata de um tema polêmico, para algumas pessoas difícil análise. Mas eu falo para você que neste vídeo, na Palavra de Deus, hoje, nós iremos saber se o segundo casamento, ele é válido, ele é correto diante de Deus. Se é lícito se separar e casar com outra pessoa por causa do adultério. Se Jesus ele permite o divórcio, se Jesus ele permite o segundo casamento, se Jesus ele permite a traição e a legalidade para o divórcio ou não. Nós iremos saber nesse tema hoje muito importante para a minha vida e para a tua vida, para o nosso crescimento espiritual. E antes de começarmos o vídeo, agradeço de todo o meu coração a você que tem compartilhado os nossos conteúdos, tem visto os nossos vídeos, tem comentado abaixo. A sua interatividade ela é muito importante para conosco. Agradeço a você que tem apoiado, abraçado o canal Jesus é Justiça. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado, minha irmã. Pois bem, para nós entendermos o tema, o assunto hoje e sabermos a vontade de Deus na nossa vida, eu preciso que você, meu irmão, você, minha irmã, pegue a sua Bíblia para que nós possamos juntos discorrer sobre esse assunto, para que nós possamos juntos, com o auxílio do Espírito Santo, entendermos pontos difíceis na Bíblia, ao qual o Espírito nos revela, para aplicarmos nos tempos atuais. Pegue a sua Bíblia e abra no livro de Mateus, capítulo 19, que diz dessa forma, versículo 3: Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, Jesus disse: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Assim não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. É até aqui, meus irmãos. Conforme nós começarmos o conteúdo do vídeo, nós explicaremos mais a fundo esse texto e outras passagens bíblicas. Quero dizer a você que todos os temas, os vídeos que eu posto aqui no meu canal, é um direcionamento de Deus, pois o Espírito Santo, ele me desperta, me inquieta, ele fala comigo e me direcionou, me orientou para que eu viesse fazer um vídeo a respeito do segundo casamento. Se é permitido ou não é permitido, se era somente no tempo antigo ou neste século, desta era presente, no século 21, se ainda ele é válido. Pois bem, nesse texto que nós acabamos de ler, nós percebemos que os fariseus
eles tentam pegar Jesus em alguma palavra, e eles falam para Jesus se era lícito, era permitido um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo. E Jesus, ele fala para aqueles homens que no princípio não era daquela forma, que o Criador os fez macho e fêmea, e que teria que se unir à sua mulher, pois serão os dois uma só carne, assim o varão. E os fariseus ali querendo mais indagar Jesus, no versículo 7 fala: porque mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la. E Jesus fala para eles: por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas no princípio não foi assim. O que Jesus está querendo dizer, falar para aqueles fariseus, meus irmãos, é o seguinte: que no princípio, no começo, nunca foi a vontade de Deus, não estava na lei de Deus, mas Moisés, ele só permitiu dar a carta de divórcio por causa da dureza do coração daqueles homens, pois o coração daqueles homens eram corações duros, perversos, que maquinavam o mal. E se a exceção fosse somente pela carta de divórcio, meus irmãos, mas muitos daqueles tempos antigos estavam matando as mulheres. Se essa era a condição, o motivo, então, vamos erradicar o mal aqui. Vamos matar as nossas mulheres para termos relação com outras mulheres. Se isso é a condição, vamos ter que matar. Elas têm que vir ao óbito. E Moisés, ele permite sim dar carta de divórcio por causa daquele coração daqueles homens petrificados, meus irmãos. A dureza era tanta que Moisés teve que dar a carta de divórcio, porque senão matariam as vossas esposas. Temos que entender bem claro o texto. Jesus fala que em Gênesis capítulo 2, versículo 24, Deus diz que não era no princípio dessa forma. Nunca foi a vontade de Deus e o desejo de Deus. No princípio não foi assim. Vamos entender aqui o capítulo 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. O que está valendo aqui, meus irmãos, é a ótica de Jesus, é a visão de Jesus, é o Novo Testamento. Quem era Moisés? Moisés era a lei foi encerrada, a lei ela foi abolida. Mas o que está se valendo é a visão de Jesus. Ele é que é a lei perfeita e verdadeira. Agora, um versículo, um texto muito difícil de explicação, que é esse versículo 9, nessa parte: não sendo por causa de prostituição. Aqui é uma cláusula que Jesus está permitindo o segundo casamento. Correto, pregador Moisés? Por causa do adultério? Não, está errado. Jesus, de maneira nenhuma, ele não permitiu o segundo casamento. Mas preste atenção, nessa palavra prostituição, não sendo por causa de prostituição, ela se emprega em duas palavras gregas no texto original, que significa porneia e moicheia. Porneia significa relação sexual ilícita,
prostituição ou fornicação. Moicheia significa adultério. E nessa palavra de prostituição, meus irmãos, no texto original, Jesus está falando somente pelo caso de fornicação ou prostituição, relação entre solteiros. É o caso de Maria e de José. E peço a você que abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 1 para podermos avançar no texto. Mateus capítulo 1, versículo 18, fala dessa forma: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria sua mãe desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Nós temos que entender que o casamento judeu, ele era diferente do casamento brasileiro, ocidental, pois o casamento judeu era um casamento muito junto, muito unido. Eles estavam mais próximos, porque Maria, ela estava desposada com José. Desposada significa noiva, mas eles ainda não tinham concebido o ato sexual. Eles ainda não teriam selado o casamento, constituída a união matrimonial, constituído o ato matrimonial. O casamento judeu era um casamento mais próximo, antes de se ajuntarem. O texto é bem claro, por isso que o anjo chama José de marido. O casamento do judeu é um casamento mais aproximado. E tanto, meus irmãos, que isso daqui é uma verdade no texto, que José, ele queria deixar Maria, porque ele achou que Maria teria cometido a porneia com algum outro homem, teria tido relação extraconjugal fora do casamento com outro homem, e intentou deixá-la secretamente, porque Maria teria cometido a prostituição. Por isso que ele tentou deixá-la secretamente. E os fariseus sabiam da história de Jesus, tanto é que no capítulo de João 8, os fariseus olham para Jesus e falam: você é filho de porneia, de prostituição. Eles sabiam do acontecido, do fato que Jesus, de Maria, da mãe de Jesus, eles sabiam daquele fato. Por isso que eles falaram dessa forma. Ah, mas alguém pode dizer, pregador Moisés do Ceará, algumas passagens da Bíblia, a Bíblia chama de prostituição e em outras adultério, é a mesma coisa. Mas eu digo para você, meu irmão, não é. Não é a mesma coisa. Abra a vossa Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 4. O autor do texto fala dessa forma: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Você vê nesse texto a palavra prostituição, porneia, e também o adultério, moicheia, no mesmo versículo. Peço a você também que abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 18, que fala dessa forma: mas o que sai da boca procede do coração, isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. No texto de Mateus nós vemos também claramente a palavra prostituição e adultério, porneia e moicheia, no mesmo texto. Duas palavras juntas, meus irmãos. Se parecesse a mesma coisa, elas não precisariam estar juntas no mesmo texto, num versículo só.
A Bíblia, ela interpreta a Bíblia. Eu não posso pegar um versículo isolado e interpretar o meu bel prazer. Vamos lá, finalizando para 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10. O apóstolo Paulo, ele fala dessa forma: todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não deixe a sua mulher. Paulo, ele afirma que as pessoas que estão casadas, manda, não ele, mas o Senhor, que não se aparte do marido. Se apartar, se deixar, fique sem casar, e que o marido não deixe a sua mulher. Outro texto da Bíblia Sagrada, Romanos capítulo 7, versículo 2, fala dessa forma: porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele vive, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera. Se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Palavra adúltera, moixeia. Se Paulo empregasse aqui, meus irmãos amados, prostituição seria moixeia. Se o marido está vivo, a mulher está ligada à lei do marido, e o marido à lei da mulher, da esposa. Mas se o marido ainda estiver vivo, a mulher não pode, nem o homem, se casar, porque se casar, vai ser chamada adúltera ou adúltero. O texto é muito claro. Para finalizar, Marcos capítulo 10, meus irmãos. Marcos capítulo 10, versículo 11. Jesus fala dessa forma: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera com ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Lucas também, capítulo 16, versículo 18, fala dessa forma: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera. E aquele que casar com a repudiada pelo marido, adultera também. No livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 16, Deus, ele abomina o divórcio. Eu espero de todo o meu coração que possa ter contribuído espiritualmente e edificadamente para a tua vida e conhecimento cristão. Não sou eu, mas sim a palavra que nos orienta. Como eu falei e afirmo, eu não posso pegar um versículo isolado e interpretar ao meu bel prazer. A doutrina, ela tem que se alinhar, o sistema tem que se alinhar. A linha hermenêutica e exegésica bíblica tem que estar em concordância, meus irmãos, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Aí você me pergunta: mas eu já estou, pregador Moisés, no segundo casamento, que eu devo fazer? Já tenho um filho, família, constituir uma família unida. O que eu posso lhe dizer, meu irmão, é que você ore a Deus. O que eu posso lhe afirmar, minha irmã, é que você ore a Deus, peça o direcionamento de Deus. Nós acabamos de ler pela palavra que ela é clara, que Deus não permite o segundo casamento. É uma doutrina, meus irmãos, até de salvação da nossa alma, uma doutrina bíblica, biblicamente explicada na palavra. Mas muitos pastores estão interpretando ao seu bel prazer e da sua bela forma. Agradeço a você que viu o vídeo até aqui. Espero realmente que você tenha entendido, pela revelação do Espírito Santo, o ponto de vista cristã de Jesus Cristo. Pai de Jesus.